Quando eu falo de nano, todo mundo aqui na plateia poderia pensar, bom, nano é uma coisa muito pequena, beleza? Nano é invisível, beleza? Faz sentido. Nano é uma coisa que está lá numa escala muito pequena que apresenta propriedades especiais. Também faz sentido. Mas o que eu preciso te dizer é que a nanotecnologia ela está encostada na fronteira do mundo dos átomos e das moléculas. Ou seja, quando você está abaixo de 1 nanômetro, você chegou no nível atômico, você chegou no nível molecular. Para se ter uma ideia, a molécula de glicose C6H12O6 tem 1 nanômetro de comprimento. Uau, uma molécula simples de glicose já está na nanoscala? Ué, então a glicose é uma nanomolécula? Não, não é para você falar isso. Glicose é glicose. O que nós estamos aqui apresentando para vocês são as relações de tamanho. Então, quando você está acima de 1 nanômetro, você entrou na nanoscala. Essa nanoscala vai passar por 1, 10 nanômetros, 100 nanômetros, até 999 nanômetros, que é quando você faz o shift e pula para microescala. Galera da Olimpíada, presta atenção nisso daí. Ou seja, a partir de agora eu estou situando, começando nossa aula, situando você onde está a nanoscala. Prof, tem um erro no seu slide. Por quê? Porque a escala nanométrica vai de 1 a 100. Não é verdade. O que é o mundo nano? O mundo nano é submicrométrico. Prof, mas todo mundo fala de 1 a 100. Agora eu vou contar a verdade. Todo mundo fala de 1 a 100 porque é dentro desse intervalo que os fenômenos quânticos acontecem. Que a redução de tamanho é tão drástica que novas propriedades exibem. Então, digamos assim, prof, a nanotecnologia trabalha com materiais de 500 nanômetros? Sim. Mas eu posso usar no corpo humano? Óbvio que não. 500 nanômetros para o corpo humano é gigante. Mas se você fizer uma nanopartícula de 30 nanômetros, de 40 nanômetros, ela circula e acha a célula tumoral fácil, e vai lá e mata a célula tumoral, que é uma beleza. Mas onde você quer situar na nano? Onde você quer brincar? Quer brincar desse lado de cá do auditório? Opa, a galera aqui dos 500 nanômetros. Tem um mundo de aplicações. Quer trabalhar nessa área do auditório? A galera aqui de 100 a 200 nanômetros? Vocês estão na interface das novas propriedades. Quer trabalhar com essa galera que tem propriedades especiais? Que tem aqui fenômenos que acontecem, que fazem com que você se encante pela nanotecnologia? Aí você está abaixo de 100 nanômetros. E esse é o lado onde tudo que acontece na nano está ali. Mas isso daqui está também sendo desenvolvido, está tudo certo. Então, se eu enfileirar 10 átomos de hidrogênio, eu chego a 1 nanômetro. Ora, não precisa assim, não precisa dizer que é engenheiro ou engenheira para falar, eu odeio tabela periódica. Não, você sabe que a tabela periódica, o menor átomo é o átomo de hidrogênio. Espera aí, se eu enfileirar 10, eu já chego a 1 nanômetro? Então, o mundo nano é, na verdade, dezenas e centenas de átomos unidos formando um nanomaterial, formando uma nanopartícula. E se isso é verdade, faz sentido para você, você começa a entender que ali, naquela janelinha de 1 a 100, as novas propriedades estão acontecendo. Fato é que existe o limite da visão humana. Todos nós temos um limite. Se você é mais novo ou mais velho, não importa, o seu limite está meio descalibrado. Mas a questão é que, por padrão da população mundial, tudo que está abaixo de 10 microns, a gente não enxerga mais. Prof, e onde está o fio de cabelo? Beleza? Não existe nenhum fio de cabelo menor do que 10 microns. Então, por mais fino que seja um fio de cabelo, você sempre vai conseguir enxergá-lo. Porque você está acima do limite da visão humana. Mas quando você está abaixo do limite da visão humana, aí você vai precisar dos microscópios ópticos. Que são os microscópios, vão aumentar aí 10, 50, 100 vezes. Depois que você entra no mundo nano, não dá para utilizar luz mais. Por que não dá para utilizar a luz? Porque a resolução de um microscópio óptico, ela é baseada numa equação chamada lambda sobre 2. Ou seja, o menor comprimento de onda da luz visível é 400 nanômetros, a gente arredondando. 400 dividido por 2 dá 200. Então, só pode existir no mundo um microscópio em luz, que utiliza a luz, capaz de ter uma resolução acima de 200 nanômetros. Ele nunca vai conseguir chegar lá embaixo. E aí que entram os microscópios eletrônicos. Eletrônicos porque liga na tomada? Não.
Eletrônicos porque usam feixes de elétrons. Feixes de elétrons de maior energia me gera melhor resolução. Se me gera melhor resolução, eu consigo estudar materiais muito pequenos. Portanto, podemos dividir o mundo em uma macroescala, microescala e a nanoescala. Tudo que eu estou vendo aqui é macroescala, tudo aquilo que está acima de 1 milímetro. Abaixo de 1 milímetro e até 1 micron, você está diante da microescala. Tem aí o grão de pólen, tem aí as hemácias, enfim. Quando você abaixa de 1 micron, você está abaixo de 1 micro, você chega na nanoescala. E aí você tem o DNA, você pode ter o vírus da gripe, o vírus da Covid também tinha em torno de 120 nanômetros, mais ou menos. E quando você está abaixo de 1 nanômetro, você chega no mundo atômico molecular. Quem mora no mundo atômico e molecular? Quem estuda o mundo atômico molecular? Física e química. E quem utiliza as propriedades que estão ali para desenvolver inovações? Engenheiros. E quem estuda os fenômenos nessa escala microscópica, nessa escala nano, e pensa em como se comporta a vida? Os biólogos. Então, quando a gente fala de nanotecnologia, a gente de fato está falando de uma integração de diversas áreas da ciência. E a gente vai provar isso nessa Olimpíada. Tá, prof, o que é 1 nanômetro? 1 nanômetro, o nano é um prefixo grego que significa anão. É basicamente você pegar 1 milímetro e dividir 1 milhão de vezes. Você vai chegar à ordem de potência de 10 a menos 9. É ali que está o seu 1 nanômetro. Ou seja, 1 nanômetro é muito menor do que uma bactéria de 2.000 nanômetros. Para vocês terem uma ideia, a bactéria já está no nível microscópico. Para fazer sentido para vocês, se eu botasse uma bola de futebol ao lado do planeta Terra, ou então botar um nanômetro, ou um fulereno de 1 nanômetro ao lado de uma bola de futebol, essa seria a relação de grandeza. O mundo nano é 1 bilionésimo do metro, muito menor, ou seja, bilhões de vezes, e aí eu tenho ali a proporção de escala, que a gente está usando aqui de maneira didática, só para a gente começar a mostrar aqui. Nano é muito pequeno, é invisível ao olho humano, porque está abaixo da capacidade da nossa visão, e nano também é uma fronteira nova da ciência que a gente vem explorando. Como que eu faço nas aulas? Eu mostro e ponho para os meus alunos começarem a fazer algumas conversões matemáticas. Então, por exemplo, 10 microns, quantos nanômetros valem? Bom, aí você pode usar a ordem de potência de 10 que está indicado ali embaixo. Bom, 10 microns, eu vou lá, bota ali 10 microns, então se eu tenho 10 microns é 10 a quarta, eu vou lá e respondo. Então a gente ensina a potência de 10 a partir disso. Então 10 microns seriam 10.000 nanômetros. 1,5 centímetros, aí você faz a correlação. Tem a regra de 3 ali do lado, e esse é um dos exemplos de questões que nós podemos cobrar na Olimpíada. Nesse módulo 1. Módulo 1 que fala sobre nanoescala, interpretação matemática entre as relações ali que a gente está vendo. Bom, nano não é uma invenção, a palavra nanotecnologia foi uma invenção do japonês Norio Taniguchi, que eu vou explicar na próxima aula, mas nano é um dos prefixos do sistema internacional. Então, da mesma forma que você usa quilos, centímetros, milímetro, micro, o nano é o 10 a menos 9 e o pico é o 10 a menos 12. Exemplos que podem cair na prova. E aí vale para tudo, tá? Vale para todas as estruturas biológicas, vale para todos os exemplos que vier na cabeça. Tudo eu posso representar em nanômetros. Então, a molécula de água tem 0,1 nanômetros, a molécula de benzeno tem 0,5, a glicina, que é o menor aminoácido, tem 0,5. Então, esses 3 primeiros que eu citei, todo mundo concorda comigo que eles não estão na escala nano? Sim ou não? Perfeito? Eles não estão na escala nano. Por quê? Porque eles são abaixo de 1 nanômetro. Quando eu chego na escala nano, eu posso ter o exemplo, 10 átomos de hidrogênio enfileirado, o diâmetro do nanotubo, o diâmetro da fita de DNA, o diâmetro de um vírus de 80 a 100 nanômetros, eu posso ter ali o anticorpo, e isso tudo são exemplos de estruturas na nanoescala. Quando eu vou para a microescala, eu tenho a bactéria E. coli, que pode variar de 1 micron a 2 microns, a hemácia, mitocôndria, que também é bem pequenininha, e aí eu vou para exemplos macroscópicos, como a cabeça do alfinete. Fato é
que a gente vai explorar agora. A gente está chegando a hora, pode já pegar seu celular, a gente vai fazer uns exercícios aqui, para a galera de casa já sentir o que pode ser cobrado nesse primeiro capítulo, nesse módulo 1. Mas antes de eu mostrar o exercício, eu quero fazer uma pergunta com vocês. A unha cresce 1 nanômetro a cada segundo. Levanta a mão quem acha isso rápido. Levanta a mão quem acha isso lento. É importante. É rápido ou é lento? Bom, tem duas maneiras de enxergar essa pergunta. Se você for encolhido a 10 nanômetros e eu estiver em cima de uma unha, a cada segundo eu posso dar um passo numa ponte de queratina que está crescendo a cada segundo 1 nanômetro. Faz sentido isso para vocês? Perfeito? Eu vou andar numa ponte infinita. A unha vai crescendo, eu vou andando em cima da unha, desde que eu tenha 10 nanômetros. Porque eu estou na mesma escala. E aí, para mim, isso seria algo como sendo rápido. Mas o que é 1 nanômetro a cada segundo para uma unha onde eu preciso cortar a cada 15, 20 dias? Não deixem de cortar suas unhas. Então, a gente tem esse modelo de interpretação. Isso se chama taxa de crescimento baseado numa visão de escala. Então, aquilo que acontece na microescala, aquilo que acontece na nanoescala, tem que ter reflexões e pensamentos diferentes. A barba cresce 300 nanômetros a cada minuto. E tem uma questão da prova, que vai aparecer nos nossos simulados, que é assim: se a barba cresce 300 nanômetros a cada minuto, quanto tempo demoraria para você atingir uma barba de 3 centímetros? Que é uma boa barba. Aí os caras fazem a conta. E isso vai ter na Olimpíada várias questões desse tipo. Eu tenho a taxa de crescimento, quantos minutos tem um dia, então eu conseguiria calcular, se é 300 nanômetros por minuto, e num dia eu tenho X minutos, eu multiplico e vou chegar a um número alto em nanômetros. Quando eu divido isso por 3 centímetros, ou comparo isso com 3 centímetros, eu tenho ali a resposta, aproximadamente 70 dias. 70 dias para sua barba atingir 3 centímetros de comprimento, com a taxa de crescimento de 300 nanômetros a cada minuto. Beleza? Outros exemplos de imagens que são importantes, que a gente pode contextualizar muito isso com biologia, principalmente com biomoléculas, estruturas. Isso vai ser apresentado na Olimpíada, vai ter vários exercícios sobre isso, mas eu acho que ficou claro aqui nessa aula, e nem vou me estender muito disso. Você está diante de 3 escalas: a macro, a micro e a nano. O que está ali no mundo atômico e molecular, deixa quietinho, a Olimpíada nem vai mexer muito ali não. A gente vai, claro, usar conceitos da química e da física, mas eu não estou querendo discutir tamanho de átomos e moléculas. Eu estou querendo discutir o mundo nano. Então, a gente tem aí vários exemplos de elucidações. Para citar a pandemia, existem vários exemplos de vírus e todos eles estão dentro da nanoescala. O vírus Ebola, por exemplo, ele possui 970 nanômetros de comprimento e 80 nanômetros de espessura ou de largura. Vários vírus, inclusive ali o vírus da Covid, a gente está aí dentro dessa faixa. Então, o mundo dos vírus é um mundo que existe na nanoescala. Beleza? Bora para a primeira atividade? QR Code na tela, questão 3 para vocês. Quero que vocês respondam. Qual das seguintes opções abaixo representa corretamente uma escala métrica da maior para a menor medida? Põe um sonzinho aí, DJ, enquanto a gente dá 30 segundos para eles, por favor. É uma relação de medidas, a gente já apresentou algumas coisas, esse é um exemplo de exercício de questão que pode aparecer na Olimpíada. Observem bem, da maior para menor, hein? A Thaís vai ficar lá e vai projetar o índice de acerto em tempo real da galera que está aqui. A gente vai ver quantas pessoas marcaram A, B, C ou D. Bora ver o gráfico ali. Boa. A maioria tem aquele gráficozinho de pizza. Vai aparecer, Sato? Não sei se vai aparecer, mas não tem perigo. Beleza. Isso, Sato. Obrigado. Bom, 29 respostas. Nós tivemos 19 delas agora, entrando mais. Alternativa correta, letra A.
Volta na questão Sato, por favor. A maioria acertou. Que bom. Que bom, que bom. Volta no Canva. Letra A. Decímetro, milímetro, micro, nano e pico. Então ali a gente tem decímetro, milímetro, micro, 10 a menos 3, nano, 10 a menos 9. E depois, micro, 10 a menos 6, nano, 10 a menos 9, pico, 10 a menos 12. Então, da maior para menor, a alternativa correta é a letra A. Beleza? Passa para mim, Sato. Próxima questão, deixa eu ver. 0,1 micrômetro equivale a quantos nanômetros? Respondam, tempo na tela para vocês. Sobe o som, DJ. Foi? Põe na Sato, vamos ver se a galera está mandando bem, se entendeu alguma coisa da nossa aula. 0,1 micrômetro, bom, 1 micron são 1000 nanômetros, 0,1 micron, a alternativa correta, letra B. Vamos ver se a galera acertou, mostra para mim, Sato. Beleza, 40% marcaram letra B e uma galera ainda apostaram em outras alternativas. Esse é um exemplo de questão da Olimpíada. A gente está mostrando aqui em tempo real um exemplo de questão para aluno de fundamental, aluno de ensino médio. Então, a gente está só utilizando vocês como protagonistas desse nosso teste aí. Boa, obrigado. Próxima questão. Com base na sua percepção de escala e tamanho, analise as estruturas apresentadas e julgue cada uma das sentenças abaixo. Vamos explicar. Você tem aí 7 estruturas: nanotubo de carbono, molécula de benzeno, bactéria E. coli, anticorpo, vírus, hemácia e o DNA, no caso, a sua espessura. E aí você tem 6 sentenças. Vamos a elas. Há 4 estruturas com dimensões dentro da nanoscala, verdadeiro ou falso? Há 4 estruturas com dimensões dentro da nanoscala. Quem quer responder? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso? Estão dizendo por aí que é falso. Há 2 estruturas com dimensões dentro da microescala. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, ouvi aqui. A maior estrutura dentre todas é a bactéria. Verdadeiro ou falso? A maior estrutura dentre todas é a bactéria. Verdadeiro ou falso? Tem hemácia ali do lado, presta atenção. A menor estrutura dentre todas é o DNA. Verdadeiro ou falso? Falso. Eu tenho uma molécula do lado do DNA, a molécula vai ser menor. O nanotubo possui diâmetro dentro da escala nano, enquanto o seu comprimento pode variar até a ordem de microns. Isso é verdade. O nanotubo, o diâmetro é nano, 5 nanômetros mais ou menos, mas em comprimento ele pode ser microscópico. Sato, põe aí, vê o que a galera respondeu e a gente discute cada uma das sentenças logo agora. A maioria achou que a questão certa é a letra C. E de fato, já está ali indicando que é o gabarito. Volta para mim, Sato, e a gente vai mostrar agora e respondendo cada uma. Letra C. Há 4 estruturas com dimensões dentro da nanoscala. Quais são elas? Quem pode me ajudar? Quem pode me ajudar? Vírus, DNA, o anticorpo e o nanotubo de carbono. Verdadeiro, primeira sentença. Número 2. Há 2 estruturas com dimensões dentro da microescala. Verdadeiro. Quais são elas? A hemácia com 5.000 nanômetros e a bactéria E. coli com 1.000 a 2.000 nanômetros. Terceira sentença. A maior estrutura dentre todas é a bactéria. Falso. A maior estrutura é a hemácia. A menor estrutura dentre todas, quarta sentença, é o DNA. Falso. A menor estrutura dentre todas é a molécula de benzeno. Número 5. O vírus é menor que a bactéria, mas é maior que o nanotubo. O vírus
é menor que a bactéria, verdadeiro. E ele é maior que o nanotubo, também verdadeiro. Por último, o nanotubo possui um diâmetro dentro da escala nano, enquanto seu comprimento pode variar em micros. Então, a resposta correta, letra C. Você que está assistindo essa live agora, nesse momento, se preparando para a Olimpíada, esse é um exemplo de questão legal. Concordam comigo? Percepção de escala, tamanho, correlação, ensino fundamental, ensino médio. A gente vai trabalhar o nível das questões por todas as séries. Mas esse é um exemplo prático de uma questão muito bem elaborada para a nossa Olimpíada. Bora fazer mais uma, por favor. Agora mudou, hein? Presta atenção. Eu tenho 6 estruturas e quero saber se você sabe identificar quem é maior ou menor que uma nanopartícula de 50 nanômetros. Só quero saber isso. A glicose, o vírus, a água, o anticorpo, a bactéria ou fio de cabelo. Quem é maior e quem é menor do que 50 nanômetros? Coloque a sua resposta no Google Forms, por favor, e a gente vai discutir essa questão muito bem. Essa é uma questão legal, de proporção de tamanhos, mas ela te dá uma referência, ela baliza para você que o seu raciocínio tem que estar dentro de 50 nanômetros. Temos já a resposta, Sato? Joga na tela, por favor. A gente já está encerrando, está muito legal, muito legal. Deixa eu ver o que o pessoal marcou. Uou, olha lá. Agora vai aumentando depois que aparece ali, mas ficou legal. A gente está olhando ali. Muita gente achou que é a letra B, mas na verdade a resposta é a letra D. Bora lá discutir e ver onde está a dúvida entre a B e a D. Vamos lá, letra B que está errada. Somente 4, 5 e 6 são maiores. A bactéria é maior que 50 nanômetros? Sim. O fio de cabelo é maior que 50 nanômetros? Sim. Mas o anticorpo não é. O anticorpo está lá no slide anterior, ele está entre 10 e 15 nanômetros. Então a B está errada. Letra D. 3 e 4 são menores, verdade. A água e o anticorpo, a água tem 0,27 nanômetros e o anticorpo tem de 10 a 15. Então os dois são menores que 50. E 5, que a bactéria, é maior que 50 nanômetros. Verdadeiro. Resposta correta, letra D. Passa para mim, Sato, por favor. Bora. Acho que é uma das últimas. Complete a frase. Quanto menor for o tamanho de um material, quanto menor for o tamanho do material, quanto mais a gente reduz, quanto mais a Nano quer trazer para esse mundo, o que eu ganho? Quais são as novidades? Dentre as opções, tem as principais delas ali com vocês. Coloquem aí, enquanto eu falo um minutinho aqui. Coloquem aí a sua resposta. Bora conferir essa resposta. Sato, põe na tela, por favor. Boa. Uma grande, boa parte do pessoal marcou a letra D, que é o que mais me interessava, porque mostra lá, Sato. A letra D é o ponto-chave. Quanto menor o tamanho de um material, maior será a sua área superficial e maior será o número de átomos na superfície. Prof, eu não faço ideia, nunca saberia responder essa questão. Que isso, essa Olimpíada eu vou desistir dela. Para, não, você não vai desistir da Olimpíada. Presta atenção, faz esse experimento em casa. Joga um comprimido de Sonrisal, tritura o outro e joga, mesmo volume de água, marca o cronômetro, qual vai dissolver mais rápido? O triturado. Por quê? Porque ele tem maior área superficial. E se a dissolução do comprimido, se a efervescência, ela é gerada pelos átomos que estão na superfície, quanto menor o tamanho, quanto mais particulado for, mais átomos estarão na superfície. E se a reação começa pela superfície, a reatividade é maior.
a dissolução vai ser mais rápida. Faça esse experimento em casa, mas não desista da Olimpíada, não desista. São questões para mexer um pouquinho com vocês. E agora, para ver se esses engenheiros e engenheiras que aqui me acompanham nessa manhã sabem fazer uma relação matemática, eu quero descobrir. Na estrutura A e na estrutura B, qual a porcentagem de átomos na superfície? Essa daí sabe. A gente não vai mostrar a resposta tão cedo. Vamos dar aí um tempinho para o pessoal pensar. Olha que louco. Comprimido inteiro, comprimido triturado. Situação A, situação B. Algo tem que te responder. Qual deles vai ter a maior porcentagem de átomos na superfície? A ou B? E como que você faz essa conta na Olimpíada? Como é que responde essa questão? Alguém quer dar um comentário? O que eu tenho que fazer para resolver essa questão? Bora, Barreto, fala. O que você imagina para responder essa questão? Perfeito, preste atenção. Existe aí um conceito muito bem respondido pelo Antônio, pelo Barreto. Você tem que contar o book. O que é o book? É tudo. Então o book é tudo. Quantas esferas tem na estrutura A? De toda essa quantidade, quantas estão na superfície? Você faz a relação de uma com a outra, você vai achar a porcentagem. Mesma coisa na B. Você conta o número total de átomos ou esferas, e aí você divide o número de átomos na superfície pelo número de átomos total. Você vai ter a porcentagem de átomos na superfície. A, B, C ou D, não precisa mostrar a resposta, sabe? Quem acha que é a letra A, levanta a mão. Letra B. Boa, resposta correta, letra B. 55% de átomos estão na superfície na estrutura A